Shalom, shalom. Amor de mãe é como a primavera, que faz crescer as flores mais belas no nosso coração. Amor de mãe é a expressão mais linda do favor de Deus manifesto aqui na terra. E comparado a 1 Coríntios 13, amor de mãe é bondoso, não inveja, é paciente, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não guarda rancor. Amor de mãe, tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Feliz Dias das Mães para todas as mães que estão aqui presentes, em especial para a minha mãe, a minha sogra e a nossa querida matriarca, a apóstola Maria Rita. Uma salva de palmas a todas as mamães. Aleluia! Que alegria estar aqui esta noite, compartilhando com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração. E nessa madrugada eu levantei com esse primeiro verso na minha cabeça. Amor de mãe é como a primavera. É uma estação tão linda, tão bela. É uma estação onde as flores crescem. Tudo é lindo. E isso encheu meu coração de alegria. E aí eu me lembrei do favor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos experimentar mais desse favor. E se essa noite eu estou aqui, é porque o favor de Deus me alcançou. Através do meu esposo, que me abençoou a estar aqui. Hoje ele não pôde vir porque ele foi tão bondoso comigo que ficou com os meus filhos. Tá sendo papai, amor, um beijo, eu sei que você está assistindo, ele ama a casa do Senhor, ele ama estar aqui. Eu sou Cárita, pastora nessa igreja, casada com o pastor mais lindo, o pastor Gilton. Meu amor, te amo. Mãe da Júlia, mãe do Caléu e mãe do Gael. E já está, já chega, como dizemos em espanhol, né? Já está, não mais. Deus colocou algo no meu coração que é exatamente o favor dele. O favor de Deus está em sua vida. Se você ainda não percebeu nos pequenos detalhes, hoje você vai perceber o quanto a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. Não importando as circunstâncias atuais, não importando o que você está passando, seja no seu interior ou no seu exterior, o que está em volta de você, se é um problema familiar, se é uma doença, se é uma dor na alma, porque foi ferida ou ferido. Apesar de hoje ser um dia tão especial, tão maravilhoso, aqui também vai ter bênção para os papais, porque sem eles, nós não teríamos, né? Essa bênção de ter filhos. Então, há aí um conjunto muito especial da parte de Deus. Amém? Então, eu quero te dizer que esta noite, o favor de Deus vai te perseguir. O favor de Deus vai correr atrás de você, vai te alcançar. E vai permanecer na sua vida. Quem recebe? Amém? Uma história muito linda que fala do favor de Deus. Porque o favor de Deus, ele procura corações que estão dispostos. Corações generosos. E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres, de duas maneiras diferentes que o favor de Deus alcançou a vida dessas mulheres. A primeira foi Ruth. Quantos aqui conhecem a história de Ruth? Ruth era uma mulher de coração generoso. Sabe por quê? A história conta lá na Bíblia que eram 3 viúvas. Olha só, que tragédia! 3 viúvas. E aí, quando a sogra de Ruth já viu que não tinha mais nada, perdeu o marido, perdeu os filhos,
Então disse: filhas, volte para a sua parentela, volte para o seu povo, vocês ainda são bonitas, são novas. Podem casar novamente, reconstruir a vida de vocês. E ela as abençoou para ir. E uma, chorando, se despediu. Mas a outra disse: não. Eu quero ficar ao teu lado. Eu quero ficar junto de ti. Sabe o que eu entendo nessa atitude? E vejo um coração generoso. Porque eu acredito que Ruth olhou para aquela mulher já de idade, sem marido, sem filhos, e ela se compadeceu dela. Então ela disse: eu não te abandonarei. Vamos abrir a Bíblia para a gente ver essa história? Abram sua Bíblia aí. Ruth 1. A partir do verso... A gente não vai ler a história toda, porque a gente já viu o contexto. E aí então, Ruth diz aqui no verso, deixa eu ver, a partir do verso... Vamos ler aqui o verso 16, só a resposta de Ruth, só para a gente entender e conhecer esse coração. Ela diz assim, porém Ruth respondeu: não insista para que eu não deixe, nem que obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Olha que tremendo isso. Ela se compadeceu daquela mulher naquela hora. Ela viu o sofrimento. E ela decidiu abraçá-la, ajudá-la. E aí a gente vê um coração generoso. E Deus vê mais ainda um coração generoso. Sabe por quê? Lá em 2 Crônicas, em 2 Crônicas, a partir ali do verso, 2 Crônicas 16, a partir do verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito nele. Olha só isso. Deus está com os olhos atentos, vigilantes. E Ele passa pela terra buscando aqueles que são perfeitos. E perfeição aqui não se trata de você ser santo, não ter falhas. Não, porque aqui não vai ter esse tipo de pessoa. O único que pisou aqui desse jeito foi Jesus, sem nenhuma mácula, santo. Mas a perfeição aqui se trata daqueles que têm o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Aqueles que estão dispostos a que o plano de Deus nessa terra aqui aconteça. Esses são os perfeitos para Deus, aqueles que têm o coração contrito junto a Ele, aqueles que sabem qual é a sua vontade porque o busca de todo o coração. Esses são os perfeitos para Deus. É os que temem a sua palavra, é os que buscam com fervor e é os que obedecem os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. Esses são os perfeitos. Eu, assistindo uma conferência online, eu vi uma frase que me tocou muito. E eu comecei a refletir. Diz assim, que pequenas portas de obediência nos levam a palácios gigantescos. Se nós aprendermos a obedecer em tudo, não é apenas uma parte, uma parcela,
mas em tudo. Então, o favor de Deus vem sobre a nossa vida e supre a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, ainda mais. Porque a palavra dele diz que os sonhos deles são maiores que os nossos. Então, às vezes, a gente está sonhando algo e Deus acrescenta muito mais além daquilo que você já estava esperando, sonhando, almejando. Amém? E aí, falando sobre mãe, eu me lembro agora de uma que foi agraciada. Maria. Maria, essa mulher de coração obediente, temente a Deus. E ela estava para se casar. E aí o que acontece? Um anjo aparece a Maria e diz, lá em Lucas 1:28, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E naquele instante ela não entendeu aquela saudação. E aí o anjo volta novamente a ela e diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Olha isso aqui, eis, olha só, porque achaste graça diante de Deus, favor diante de Deus, pelo teu coração que é generoso. E aí você imagina uma jovenzinha virgem, naquele contexto, prestes a se casar, que eu acredito que era o sonho até hoje, né? De quase todas as mulheres. Casar, encontrar uma pessoa com quem você fique o resto da sua vida. E ela, como assim? Como eu vou ter um filho? E aquele que está me esperando para a gente se casar? E ela ficou naquele momento, mas ela sentiu paz porque vinha da parte de Deus. E ela era obediente a Deus e ela era temente a Deus. E a resposta dela foi, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quantas vezes o Senhor não nos pede algo e nós ficamos com medo de agir, com medo de fazer aquilo que Ele está pedindo, não entregando verdadeiramente a Ele os nossos passos. Às vezes a gente ora de manhã pedindo algo e durante o dia a gente desfaz aquela oração através das nossas atitudes. Às vezes Deus está respondendo ao seu coração o que deve ser feito, mas você não está com os ouvidos limpos para ouvir claramente a voz de Deus e pensa que é coisa da sua cabeça ou é algo que não deve ser feito. E você deixa de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Sabe por quê? Porque nós que somos crentes, nós que servimos um Deus, temos que estar preparada a toda hora, a todo momento, para fazer a vontade dEle. Para ouvir a sua voz e fazer a vontade dEle, porque Ele quer favorecer também os seus filhos, muitas vezes através dos seus outros filhos. E isso que eu vejo em Ruth. Deus favoreceu aquela mulher, a sogra dela, através da vida dela, porque ela não se separou, ela teve um coração generoso, ela aceitou de bom grado. Eu acredito que ela sentiu que ela deveria ficar ali, dormir aonde ela dormisse, fazer o que ela fazia, comer o que ela comia, e servir ao Deus que ela servia. Deus, Ele conhece o coração da gente. Ele conhece o nosso coração. E eu acredito
que o maior deleite de Deus é favorecer os seus filhos, é abençoar os seus filhos. Esse, eu acredito que é o maior prazer de Deus, porque Ele nos ama tanto, é um amor incondicional. Nós temos e recebemos fisicamente esse amor materno, que nós falamos aqui. Quem é mãe sabe como é esse amor. A gente é capaz de dar vida ao nosso filho, mas nós não somos capazes de dar o nosso filho pelo outro. Sim, nós somos capazes. Nós daríamos mães e até os pais que estão aqui, mas Deus deu. Deus deu o teu único filho para nós, para nos salvar. Existe favor maior do que esse? E favor, pode ter muitas traduções na Bíblia. Na sua pode ser misericórdia, na sua pode ser bondade. É favor de Deus. A bondade de Deus, ela nos alcança todos os dias, sabe por quê? Porque está na Bíblia que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, quando o sol nasce, está nascendo uma nova misericórdia sobre a sua vida, um novo favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que creem. Esta manhã, enquanto eu buscava o Senhor, meu coração se encheu de uma tal forma, porque às vezes a gente não percebe o favor de Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas ações do dia a dia. Às vezes a gente está com um problema muito grande, ou uma aflição muito grande, desejando um milagre muito grande, e aí os nossos olhos se voltam só para aquilo, mas a gente não percebe o favor de Deus diariamente, a todo instante, sobre a nossa vida. É no mamãe eu te amo, é no meu bem eu te amo, é num café da manhã, é num abraço, é num sorriso, é em uma pessoa que está passando por você e te dá uma saudação, um gesto de carinho. Então, o primeiro ponto que eu quero que você firme no seu coração esta noite é que você pode ser um agente do favor de Deus aqui na terra para abençoar outras pessoas. E sabe o que acontece quando você se dispõe a isso? Vamos passar a página um pouquinho e lá para o capítulo 2 de Ruth ainda, no verso 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás dela. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E isso só foi o começo. Se a gente for ler mais para frente, a gente vê as imensuráveis bênçãos, porque Boaz casou com Ruth e ela foi dona de tudo aquilo ali que ela estava percorrendo. Porque o favor de Deus é maior que todas as coisas que a gente possa pensar e imaginar. Lembra que ele está com os olhos percorrendo a terra
em busca daqueles que são perfeitos. E hoje você vai sair daqui com o coração perfeito. Amém? Com o coração disposto a fazer a vontade dele. Amém? Então, o primeiro ponto, mais uma vez para você se lembrar, você é um agente do favor de Deus aqui na terra. Quantos recebem isso? Quantos recebem isso? Amém? Aleluia! E o segundo ponto que eu quero dizer é que Deus não esquece dos desfavorecidos. Às vezes, você pode estar passando por um problema, como eu disse, ou passou, ou tem alguém próximo, uma dificuldade, você fala, meu Deus, você esqueceu de mim? E ora, e ora. Como aqui no início foi citada as mães da Bíblia, né? As mulheres que oravam com fervor, porque queriam um filho. E aí nós vamos ver uma mulher cuja figura era totalmente desfavorecida pelo seu pai, pelo seu esposo. Ela era desprezada, porque o seu esposo não a amava. Mas o Senhor teve um olhar especial sobre essa mulher. Vamos lá em Gênesis 29. Pode fazer um aí, gente. A gente está abrindo a palavra de Deus. E é bom aí se animarem. Gênesis 29. Essa mulher é a história aqui das filhas de Labão, Raquel e Lia. E a Bíblia fala que Raquel era favorecida na sua beleza. Era bonita. E quando Jacó chegou, se apaixonou por ela. Então correu a Labão e pediu que se casasse. Então Labão, trabalhe 7 anos, que aí você se casará. Ele trabalhou 7 anos e no dia das suas bodas, o que aconteceram? Aí trocou gato por lebre, né? Como diz o ditado. Que Raquel ficou quietinha e Lia foi no seu lugar. E quando amanheceu, o que acontece? Jacó se depara com Lia. E foi reclamar ao seu sogro. O que me fizestes? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Aí que ele veio contar que lá, na cultura deles, não podia se casar a mais nova antes da mais velha. E Lia ainda não tinha se casado nesses 7 anos. Porque a Bíblia fala também que ela não era muito favorecida na sua beleza. Ela tinha uns olhos como opacos, sem brilho. Mas aí Labão disse, trabalha mais 7 por Raquel. Como ficou o coração dessa mulher, gente? Em saber que o seu esposo não amava. Que se casou porque foi enganado. Ela era desprezada de certa forma. E só uma mulher que já sofreu um desprezo sentimental sabe a dor que é. Muitas não se recuperam. Outras buscam em vários caminhos a sanar essa dor. Mas aí olha só o que diz lá, capítulo 29, eu amo essa parte, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez, deu à luz a um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos.
Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. 4 filhos que na história de Israel fez toda a diferença. E o último, de onde provém o nosso Salvador? Judá. Vocês percebem o quanto Deus, Ele cuida dos pequenos detalhes. Ele diz, não que Ele não queria que Raquel ali fosse feliz, não. Mas naquele momento quem estava precisando de cuidado era Lia, porque ela que estava com a alma dilacerada, ela que estava com a alma ali maltratada, ela que estava ferida, ela que estava desprezada. E o Senhor olhou para ela e viu que ela precisava do favor dele naquele momento. E Ele estendeu a mão e abriu a madre dela. E é assim que o Senhor faz. Esse é um favor imerecido, que não é pelo que você faz, mas é pelo amor dele que é tão grande em nossas vidas. E para finalizar, eu quero contar um testemunho muito forte da minha avó que me criou. Hoje ela não está entre nós. Ela foi para o Pai. E minha avó foi uma mulher que foi muito justa com as suas coisas, era muito reta, muito certa, muito honesta, ela não gostava de nada errado. E ela foi desfavorecida em muitas coisas, principalmente nessa área sentimental. Primeiro, dentro da sua casa, ela era a mais velha, tudo caía sobre ela. E aí então, novinha, com 17 anos, ela resolve se casar para fugir do conflito da casa. Casou virgem na igreja certinho, com a bênção dos pais. E ao passar do tempo, ela descobre que o marido não era aquilo que ela tanto sonhava. E aí ele era caminhoneiro, meu avô, e começou a viajar. E começou a trair, e começou a descuidar. E ela ia atrás porque ela não queria se separar, já com filhos pequenos. Minha avó teve 5 filhos. E ela sofreu, mas ela sofreu muito. E em nenhum momento ela abandonou os filhos. Passou fome, lavava roupa, passava para cuidar dos filhos. Mas ela via o favor de Deus sobre a vida dela a todo momento, porque ela louvava, ela adorava. E jamais na sua velhice, ela começa a ler a Bíblia semi-analfabeta. E aí ela começa a ter revelações do Senhor. Minha avó viu o favor de Deus, ela viu um filho morto viver. Porque o meu tio, considerado morto, foi levado para Goiânia. E ninguém queria falar para minha avó, mas ela sentia, ela tinha a presença de Deus, do Espírito Santo nela. E aí quando ela ficou sabendo, ao meio-dia ela correu para o quintal, no sol de meio-dia se ajoelhou e ali começou a clamar a Deus. E as suas amigas chegaram, isso é um relato que ela me fala, que ela me falou. E ela ajoelhada ali começava a louvar a Deus. Aí de repente o Senhor lhe dá uma visão. Ela vê um homem com uma túnica de linho entrando no quarto que o meu tio estava. Ela vê a posição que o meu tio estava. E ela vê que ele vai na cabeça, passando a mão até os pés. E ele faz isso e sai. E depois que ela tem essa visão, ela se levanta. No sol de meio-dia, as amigas dela, tá louca. Nossa, ela agora pirou de vez. Coitada, foi forte demais para ela essa notícia. E ela virou e só falou: meu filho está vivo. E quando foi à tarde, o telefone toca.
e fala: mãe, os médicos não sabem o que aconteceu, porque Queiroz sentou, falou o seu nome, falou o nome da senhora, falou as irmãs tudo e está em perfeita consciência. E aí, ela pergunta: como ele estava na maca? Qual era a posição que ele estava? E a descrição que deram a ela era justamente a visão que Deus havia mostrado naquele sol de meio-dia no quintal da casa dela. Deus não deixa um desfavorecido, porque Ele ama estender a sua mão. E aí você me pergunta, isso foi um milagre gigantesco, mas todos os dias que nós levantamos, meus queridos, é um milagre que acontece na nossa vida. Todos os dias que nós abrimos olhos, é um milagre que acontece na nossa vida. Porque se nós temos fôlego de vida, é porque Ele soprou nas nossas narinas. E é porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Hoje, você vai sair daqui como o agente do favor de Deus. Amém? E você vai ser aquele que o Senhor vai usar para ajudar os desfavorecidos. Para ajudar, para ouvir a sua voz e executar o plano que Ele tem para você aqui na terra. Eu não sei pelo que você está passando esta noite. Eu não sei o que te trouxe aqui. Talvez você esteja com o coração grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você esteja com o coração triste por ter perdido alguém. Talvez você esteja com o coração aflito porque tem algumas contas para pagar. Talvez você esteja com o coração aflito porque uma porta se fechou. Mas o Senhor pode abrir outra na sua vida. O Senhor pode curar. O Senhor pode fazer todas as coisas. Lembre-se que Ele está com os olhos passando sobre a terra, buscando aqueles que são perfeitos para Ele. Seja hoje um agente de Deus aqui na terra. Faça aquilo que Ele colocar no teu coração. Entregue todas as tuas coisas ao Senhor, que no mais Ele fará. Não busque em outros lugares o que você tem para receber de Deus, porque você não vai achar. Às vezes pode até ocupar um espaço que é de Deus no teu coração, mas isso não vai ser bênção para você, porque o lugar dele é dele, é a forma dele, e nada pode suprir, nada pode encher esse lugar. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para eu fazer uma oração. Em nome do Senhor Jesus, nós teremos ainda a ceia. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração, feche os seus olhos. Nesta manhã, você que já buscou pela madrugada e já teve uma experiência de acordar 5 da manhã e está buscando a Deus, e aí você está orando e de repente você fecha os olhos em determinado momento e está escuro ainda, e aí você ora, e aí quando você abre os olhos, já clareou, porque já amanheceu. E nesta noite eu quero te dizer que Jesus entra no teu coração como a luz que dissipa todas as trevas, que tira tudo que é ruim. Hoje Ele te enche de favor, Ele te enche de graça, Ele te enche de misericórdia. E Ele te diz que você é filho, é filha amada do coração dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus,
A tua palavra aqui neste lugar foi lida, Senhor, foi lançada como semente. Que hoje, Senhor Jesus, ela caia em terra fértil, no coração que esteja desejoso pela tua presença, um coração que esteja desejoso por mais de ti. Faça florescer, Senhor Jesus. Assim, Pai, como a primavera que traz as mais belas flores, faça florescer esta noite, Pai, o jardim dos teus filhos, que eles sintam cada vez mais a tua presença, o teu favor, que eles sintam cada vez mais, Senhor, a tua bondade, a tua benignidade, Pai, para com eles. E que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia, a cada hora, termos o nosso pensamento e os nossos olhos voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Quem orou crendo, aplauda ao Senhor.